Sei que muita gente tem alguma dificuldade em entender o que é consciência expandida ou percepção expandida. E isso realmente não é de fácil compreensão, não. A chamada awareness, né? A awareness, que seria uma certa presença, assim, perceptiva, ela, a princípio, parece que a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, nas coisas à nossa volta, né? E não é prestar atenção, é não deixar de prestar atenção. É o contrário. A mindfulness, que é você também ficar nesse estado perceptivo, né? De uma visualização de tudo sem se envolver com nada. As explicações são um pouco difíceis de serem colocadas pelo tico-teco que está acostumado a racionalizar as coisas demais. E então só quando a gente entra num estado desse é que a gente realmente entende o que é. Então não é tentar perceber tudo, não é prestar atenção em tudo, nem estar perceptivo a tudo, é se integrar a tudo cada vez mais, percebendo tudo cada vez mais de forma paralela, forma simultânea. Seria o seguinte, vamos supor só o dirigir. Você está dirigindo, né? Então não faça isso que eu vou dizer até você chegar no estado perceptivo, tá? Maior, mais amplo assim. Então você está dirigindo. Onde é que está seu foco? Lá na frente, na estrada. Então você percebe na estrada o carro que está na frente, você percebe o que está do lado da estrada, lá no seu foco, mas você nubla, de certa forma, o que está à sua volta. Então, naquele momento que você está dirigindo, é claro, com o seu foco ali, você não percebe a parte do volante, os instrumentos, a pessoa do seu lado, o que está acontecendo de fora nas laterais, né? A visão periférica. E aí a cabeça pode começar a viajar com o tempo, porque o dirigir ficou tão automático, né? Então você começa a prestar atenção no seu pensamento e pode se distrair da estrada. Então o que é aumentar a percepção, o estado perceptivo? O que é o awareness? É você estar tão integrado com tudo o que está acontecendo que de forma natural você está com percepção na estrada, na pessoa que está do seu lado, na parte das suas mãos, com a mão no volante. Ao mesmo tempo você está perceptivo também de algum pensamento que passar, mas você está mais presente naquele momento, naquilo que está acontecendo simultaneamente ali, do que ausente em pensamentos. Ou seja, é difícil você viajar com o pensamento, né? Outro exemplo também é você estar no carro dirigindo e de repente começa a ouvir passarinhos cantando e tudo mais, aquela coisa toda, isso te chama a atenção. Então a mente tem essa tendência, essa facilidade de ir atrás do pensamento, né? De ir atrás daquele foco. E o que é o awareness? O que é esse estado perceptivo, o mindfulness? É justamente você estar presente, a mente não sai daqui para ir atrás de um pensamento, do desenrolar desse pensamento, etc. Até um momento em que a percepção está tão grande que, na verdade, aquele pensamento passa a ser mais uma paisagem. Ou seja, você pode até prestar atenção naquele pensamento e desenvolver aquele pensamento, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, você está fazendo tudo, né? Você está perceptivo de tudo. É o caso de você abrir a visão periférica de uma forma tão grande assim que você percebe os braços da outra pessoa do seu lado, você percebe a posição que ela está, ou como ela está mexendo, você percebe nos dois retrovisores do carro, ao mesmo tempo, né, os carros se distanciando, a paisagem se distanciando, enquanto você está prestando atenção na frente. Mas aí a gente começa aos poucos. Como é que faz esse treinamento assim, né? O treinamento não é para fazer como um treinamento, vamos colocar assim, físico. Não é aquilo da gente ficar cada vez mais hábil naquilo.
Não, treinamento é eu estou entrando, estou entrando, estou entrando, estou entrando. E aí vai chegando um momento que você começa realmente a entrar, e começa a ficar mais fácil entrar, e você vai passando por níveis, né, de percepção expandida. E então o exercício simples é o seguinte: você sai para andar, só isso. Sai para andar e começa a tentar perceber o que está passando à sua volta, sem você virar os olhos para tentar enxergar e sem você virar a cabeça para tentar enxergar. Ah, mas eu uso óculos, não tem importância, tá? Tenta pelo menos enxergar os movimentos que estão acontecendo lateralmente, né? Ó, se você fizer assim com a mão e for distanciando ela assim, olha, você tem que ir percebendo ela, passando aqui, ó, você está enxergando, não tá enxergando, não tá, né? Então essa percepção assim do que está à sua volta acontece primeiro no silêncio, né, para começar assim. Depois você pode até ir conversando e estar com a percepção expandida também. Mas primeiro, silêncio. Silêncio só da boca? Não. Silêncio da rua? Não. É mais o silêncio que vai com os pensamentos, ou que vai com as coisas. Por exemplo, passa uma pessoa que está vestida com uma roupa diferente. Você, vira, não. Né? Então, o que acontece? Você ignora, começa a ignorar aquilo que está à sua volta e ao mesmo tempo começa só a perceber sem julgar. Né? Está acontecendo o quê? Só está acontecendo. Tem pessoas passando, tem carros passando, tem avião passando, tem nuvem no céu, começa a perceber as coisas que estão à sua volta. Não precisa contabilizar, só saiba que elas estão lá, mais nada. E começa a passear dessa forma. Quanto mais a sua mente for... vamos falar o contrário. Quanto menos a sua mente correr atrás das coisas que chamam a atenção, melhor. Aí o que vai acontecer? Igualzinho na meditação. Quando a gente senta, faz meditação, começam a vir pensamentos, flashes, coisas assim, né? Pois é, quando a gente está andando para tentar fazer esse estado perceptivo acontecer, a gente começa até a entrar e de repente vem um pensamento de alguma coisa e a gente vai para aquele pensamento. É igual um trem, né? O Modi deu um exemplo do trem também, é um dos que falam, né? Desse estado perceptivo. Então ele deu o exemplo do trem. O trem passa, você observa ele passar, ele vai parar na estação e ele vai seguir, você não entra no trem, né? Então foi um bom exemplo assim. Aí passa um trem, vai te chamar a atenção de alguma coisa, ele tem alguma coisa no trem te chamando a atenção, você, vou ficar aqui, eu não vou com esse trem não, aí o trem vai embora, né? E da mesma forma as coisas estão acontecendo. O que é esse trem? É aquela pessoa diferente que passou, aquele carro diferente que passou com som alto, é aquele barulho que de repente te chamaria a atenção, você, sabe? Ao invés de você ir com, você fica e percebe só. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Daqui a pouco aconteceu isso, você está lá. Você não saiu de lá, você não foi com nada. Aí vem o pensamento acontecendo também, mas você não vai com ele, né? E quando você quer, você vai, e aí você volta, né? E o treinamento é justamente esse, de você saber que você vai, mas que você também volta. De você saber que você pode ir a qualquer momento, mas que o estado natural, vamos dizer assim, ou mais natural, é da gente ficar e observar. Mas aí eu não vou pensar, eu não vou raciocinar, eu não vou... Vai, só que num estado perceptivo, sabendo o que está acontecendo, né? Sabendo que ali as coisas estão acontecendo além do que você estaria percebendo com a consciência focada, estreita em alguma coisa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu prestei vestibular, lá na época do vestibular, né? Eu prestei vestibular e na época que eu prestei vestibular eu estava focado na prova, foi aquela coisa de
foi difícil para poder fazer, demorou, eu não prestei atenção em nada que estava à minha volta, absolutamente nada, a não ser naquela prova lá. E aí, numa outra vez, né, anos depois, eu prestei vestibular de novo, né? E aí, o que aconteceu? Eu já tinha passado, já estava na faculdade, né, e tudo mais, eu queria ver um outro curso também, e aconteceu que eu estava ali fazendo vestibular e de repente eu comecei a observar as coisas que estavam à minha volta, porque eu não tinha mais aquela obrigação de me focar na prova em si, como a coisa que eu deveria fazer, senão eu iria perder alguma coisa, sabe? Então, de repente eu comecei a observar a minha volta e eu comecei a perceber que as pessoas estavam nervosas, que as pessoas estavam desesperadas, que as pessoas estavam inquietas, né? Vamos colocar assim de forma generalizada, né? E que muito do não conseguir fazer as coisas no dia a dia, seja uma prova de vestibular, de Enem hoje, de qualquer coisa, uma tarefa de trabalho, um estudo, uma memorização de alguma coisa, um relacionamento bom, né, uma interação boa de relacionamento com a família ou com outras pessoas, né? Então, tudo isso está relacionado ao foco extremo, né, em alguns tipos de pensamentos, em alguns tipos de necessidades, que se a gente tiver com a percepção estendida, a gente vê o contexto maior, né? E aí, nesse contexto maior, o que acontece? A gente percebe que existem mais coisas além daquilo. E aí a gente não se preocupa demais com aquilo, né, a ponto de acabar estragando a realização que poderia ser mais tranquila, fluida e com sucesso daquilo que a gente gostaria de fazer. Né? Aquele caso de fazer com a cabeça fresca, com o coração aberto, com a tranquilidade, serenidade de estar fazendo e estar percebendo se o que está fazendo está rendendo algum benefício ou se outra coisa poderia ser feita ali para poder melhorar aquela situação. Né? Então são N exemplos assim que poderiam ser dados aqui. E a percepção, entenda, nesse momento eu estou gravando esse vídeo, mas a minha percepção está aberta também para o que está acontecendo. À minha direita está passando um garoto com bicicleta, à minha esquerda está passando um homem andando, as folhas estão mexendo logo ali à minha frente, né? Eu estou ouvindo o barulho aqui da fonte que tem na praça, eu estou ouvindo os carros passando e eu estou ligado a isso enquanto eu estou falando aqui também. Por quê? Porque o treinamento da percepção, ele é importante justamente para isso, para a gente perceber o que está à nossa volta e poder interagir com isso tudo, né, de uma forma mais inteira. E aí a gente vai ter melhores relacionamentos, a gente vai fazer melhor no trabalho, a gente vai fazer melhor nos estudos, a gente vai fazer melhor no dia a dia da vida, a gente vai fazer melhor ao comer uma refeição, porque a gente vai estar presente ali. Então seria isso. Só resumindo, não é estar perceptivo de tudo com atenção, é não fugir das coisas todas para ir atrás de uma só, ou de uma coisa estreita só, ou de um pensamento só, ou de uma situação só. Então, o foco, ele é importante sim, mas a gente pode dar foco ao que a gente está fazendo sem tirar o brilho, né, das outras coisas que estão acontecendo à nossa volta. E assim a gente começa não só a prestar atenção no físico, mas a perceber intuitivamente as situações, as pessoas, o que acontece, a ponto da gente saber o que a pessoa às vezes está sentindo ou passando, né, ou até querendo fazer ali. Por quê? Porque além do físico começa a vir a intuição, e aí a gente começa a ler as histórias de forma mais fácil. Então você se torna uma super pessoa, né? E você tem poderes especiais agora. Não, não é. O negócio é que a gente se priva dos poderes normais que a gente tem no dia a dia. Como que a gente faz isso? A gente vai demais com as coisas. E aí a gente dá importância demais às coisas. E aí a gente nubla
a consciência, né? Então os termos que são usados aí no meio esotérico, vamos dizer dessa forma, né, do autoconhecimento, são termos que não são lá tão intuitivos assim. Por quê? Porque não dá para a gente transformar em palavras, mas exemplos ajudam muito. Um grande dia, tudo de bom, muita percepção boa. Se você quiser, comenta também sobre as suas percepções, seus exercícios de percepção, o que você alcançou a mais, né? Sucesso neles, com certeza. O mundo está aí à sua volta, esperando você perceber. Grande abraço, tudo de bom.